Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e o nosso bate-papo de hoje vai falar sobre uma má formação. A fenda lábio-palatal ou palatina, popularmente conhecida como lábio leporino, é uma abertura na região do lábio ou palato do recém-nascido, ocasionada pelo não fechamento dessas estruturas na fase embrionária, isto é, entre a 4ª e a 12ª semana de gestação. No Brasil, estima-se que 4.000 crianças nascem com essa fissura todos os anos. Em cada 650 bebês, um nasce com essa malformação. Saiba quais são as principais causas para o surgimento dessa malformação. Nós vamos conversar agora com o cirurgião plástico Israel Oliveira. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom dia. Bom dia, bom dia. É exatamente isso. A fenda palatina, né, o lábio palatal, o lábio leporino ou goela de lobo, como é conhecida, né, tradicionalmente, ela realmente é muito comum e é muito comum inclusive na nossa região. Por isso que é importante a gente passar essa informação para que as pessoas saibam onde procurar, para que as pessoas... É uma condição difícil porque a criança se apresenta com um defeito na face e traz uma série de traumas para a família e uma série de dificuldades. Mas com um bom tratamento, um bom acompanhamento, é possível fazer a correção cirúrgica e o acompanhamento e bom desenvolvimento da criança. Bom, para a gente explicar um pouquinho mais a respeito deste assunto, eu vou pedir para a nossa produção colocar o nosso primeiro vídeo. E aí, doutor, a gente vai explicando se existe alguma diferença entre esses dois termos, sendo a fenda ou sendo o lábio leporino, de que forma isso acontece, como a gente vai ver mais à frente também, a gente vai perceber que essa malformação pode acometer somente os lábios. Sim. Ou também a região do céu da boca, né? Sim, essa malformação ela ocorre nos 3 primeiros meses de desenvolvimento do feto. Então, o que acontece? A criança ela vai se formar e vai ocorrer uma divisão das células e a formação dela ela vai se fundir, ela vai se juntar no meio. Só que às vezes ocorre a falha dessa junção e a face, que é uma junção de bilateral, né? Ela pode apresentar essa falha e ela pode apresentar uma falha parcial, que pode ser somente o lábio, pode apresentar uma falha completa, lábio palatal, ou pode ocorrer a falha somente no palato também. Então ela se apresenta de diversas formas. Eu vou pedir para a nossa produção colocar o vídeo no ar, doutor, a gente pode explicar um pouquinho mais a respeito desse assunto? Aí apareceu uma fenda labial a princípio, a terceira imagem aí é uma fenda lábio-palatina e essa fenda aí é uma fenda labial à esquerda, que é o lado mais comum, é o lado esquerdo, né? Essa fenda labial ela pode ser corrigida cirurgicamente nos primeiros meses de vida. Hoje em dia já está indicado até nas primeiras 24 a 72 horas de vida, já é possível a correção dessa fenda labial. Por quê? Porque isso traz uma série de traumas para a família, um defeito na face, então a família fica constrangida às vezes de apresentar a criança. Lembrando também que a criança ela apresenta dificuldade para mamar. Como a musculatura da boca ela é importante para a amamentação e o leite materno é o alimento mais importante para o crescimento e desenvolvimento da criança, então muitas vezes esse processo de recuperação, esse processo cirúrgico, ele tem que ser o mais rápido possível. A criança que tem fenda labial ou fenda lábio-palatina, ela pode apresentar uma série de dificuldades para se amamentar, para o crescimento e pode ocorrer também otites de repetição, infecção da orelha, infecção como pneumonia, porque a criança aspira o leite, ela não tem a capacidade de deglutir com tanta qualidade e ela acaba, o leite ao invés de ir para o estômago, vai para o pulmão. Isso leva a uma série de pneumonias e atrapalha o desenvolvimento da criança. Bom, além da parte estética, realmente, há uma complicação nessa nutrição do bebê, que ele precisa estar forte para sim realizar o procedimento cirúrgico. E já que estamos falando a respeito da amamentação, o leite materno é o melhor alimento que uma criança possa ficar, na verdade, é o melhor alimento para que ela fique forte e apta para a cirurgia de fissura. Mas para um bebê com fissura lábio-palatina, ou lábio palatal, a amamentação pode se tornar-se um sério desafio e levar à desnutrição.
De que forma, existe uma forma correta para a criança se alimentar? Eu vou pedir para a nossa produção colocar o nosso segundo vídeo no ar, que vai mostrar realmente como é feito esse processo da amamentação. Bom, essa amamentação, esse trabalho de acompanhamento tem que ser multidisciplinar. Então, isso vai abranger médico, cirurgião plástico, um pediatra, o acompanhamento de nutricionistas, psicólogos. Então, a criança ela tem que ser amamentada, tem que ter uma posição correta. É melhor que ela fique na posição vertical ou até como sentada, dependendo do tamanho da criança, né? A mãe também ela tem que ajudar muitas vezes massageando a mama para que o leite saia com mais facilidade, porque a criança não tem aquele poder de sucção normal que as crianças têm. Então isso tem que ser observado. Olha, o leite caindo no estômago, mas existe uma possibilidade, como existe essa falha, essa fenda, né, no palato, muitas vezes a criança pode aspirar, olha só, e aí da boca passa para o nariz e passa aí para a traqueia e vai para o pulmão. Isso dá uma série de complicações, como pneumonia aspirativa, é uma complicação muito grave, pode levar a criança à morte e tem que ser bem acompanhada, tem que ser bem orientada. A mãe, hoje em dia é possível fazer o diagnóstico da fenda lábio-palatina no útero da mãe, através da ultrassonografia. A ultrassonografia é um exame excelente para fazer esse diagnóstico. O acompanhamento pré-natal é essencial, porque a gente não tem como evitar a malformação. Se já foi identificada, já está consolidada isso daí. Então, o que a gente tem que fazer? O acompanhamento da mãe, um bom acompanhamento pré-natal, uma boa orientação, suporte psicológico e orientação do que ela vai precisar fazer assim que a criança nascer, para que essa criança não evolua com tantas complicações. E a cirurgia ela pode ser realizada, em Manaus ela é realizada, principalmente por ser muito frequente na região, né? Nós temos principalmente a Fundação SECOM, que é onde se realiza o acompanhamento dessas crianças e a realização dessas cirurgias. É uma questão de informação mesmo para que tudo corra bem. Bom, já falando um pouquinho mais a respeito dessa cirurgia, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece essa cirurgia hoje pela sua experiência? Sim, sim, oferece. Nós não temos um centro bem estruturado como o Centrinho de Bauru. Existem, o Ministério da Saúde ele orienta que onde será realizado esse tipo de cirurgia para correção de lábio leporino, fenda lábio-palatal, tenha um fluxo muito grande de crianças. Manaus tem essa condição, tem essa necessidade, não só a condição, mas tem uma necessidade, mas nós não temos ainda um centro bem estruturado somente para atender essas crianças, como o Centrinho de Bauru, que é uma referência nacional, uma referência até mundial. Nós temos o atendimento dessas crianças na Fundação SECOM, às vezes no hospital, em outros hospitais pediátricos, mas se faz necessário realmente a estruturação com um bom hospital para atender essas crianças. Bom, fica a dica então, né? Doutor, como nós falamos no início do nosso bate-papo, essa malformação acontece normalmente mais entre a 4ª e a 12ª gestação. Quais são as causas que estão ligadas a esse surgimento dessa malformação, por exemplo? Sim. O que contribui? Na semana de gestação, né? O período de gestação. Então, o período de formação da face ocorre nesses 3 primeiros meses, né, de gestação. Primeiro, segundo, terceiro mês. Então, nesse período que ocorre. As causas, não tem ainda causas específicas, existe uma condição hereditária muito grande. Aqui em Manaus, no Amazonas, nós temos famílias inteiras com fenda labial e fenda lábio-palatina. Isso é uma característica hereditária muito importante, mas existem também as condições nutricionais. A mãe que fuma, que bebe, não está bem nutrida, uma mãe que usa drogas, então existe essa possibilidade também de a criança apresentar uma má formação de fenda labial. Mas o importante é fazer o pré-natal, um bom acompanhamento, uma boa nutrição da mãe, para que a criança tenha um bom desenvolvimento. Ainda é a única maneira de prevenir essa malformação. E aí a gente vai pedir a ajuda da nossa tela interativa para a gente conseguir explicar um pouquinho da evolução dessa doença e a diferença entre a fenda palatina ou o lábio-palatina. Mas a gente pode explicar no próximo bloco? Claro. A gente vai fazer um breve intervalo para você que está em casa, quer participar do nosso bate-papo? Mande já o seu SMS ou então WhatsApp para o número da nossa produção. 92, código de Manaus, 98111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.